Muito hoje se tem ouvido falar sobre autoconhecimento, sobre a importância de se conhecer verdadeiramente, de se ouvir, de se entender, de parar para meditar, de entender os próprios pensamentos. E aí fica parecendo que esse conceito é um conceito novo, porém a gente sabe que não é. No Livro dos Espíritos, enquanto estava se discutindo sobre a perfeição moral, Kardec já levanta esse apontamento. E aí a gente vê a importância e a profundidade do tema desde sempre, né? Na questão 919, que é onde começa essa discussão, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Olhe que ele pergunta, observe que ele ele pergunta o meio prático mais eficaz. Ele quer saber de verdade, no dia a dia, o que é que eu posso fazer para me melhorar e resistir ao mal? Porque nesse contexto do Livro dos Espíritos, que é um livro filosófico, vem se discutindo várias máximas de como se melhorar, mas Kardec quer saber na prática realmente. E a resposta dos Espíritos foi: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Não era uma novidade. Não é hoje, não era na época do lançamento do Livro dos Espíritos, é uma máxima muito antiga. E aí Kardec, sabendo disso, como nós também já sabemos, ele diz: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, realmente. E hoje a gente escuta muito falar, mas a gente já sabe que isso é falar desde sempre. E aí vem a pergunta-chave de Kardec, que é: porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, o que ele quer é realmente um meio prático de como fazer para se conhecer a si mesmo, porque é muito fácil a gente falar que é importante esse autoconhecimento, mas como nós vamos executá-lo? E aí é o que eu quero ler para vocês hoje, que é essa passagem de Santo Agostinho, em que ele traz realmente o meio prático de como se autoconhecer. É uma passagem extremamente conhecida, mas que a gente precisa aprofundar, a gente precisa refletir nela, para poder trazê-la para o nosso dia a dia e assim a gente verdadeiramente nos conhecer. E aí eu vou lendo, se eu tiver alguma consideração que seja muito importante, eu vou parar, tá? E aí ele começa: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Ou seja, todas as noites, ao dormir, Santo Agostinho se perguntava, ele revisava todas as suas atitudes do dia e revisava se tinha alguma que poderia ser criticada, se alguém poderia ter achado mal daquela atitude. Era isso que ele fazia. E a gente sabe que isso é difícil. Muitas vezes a gente não consegue nem terminar um Pai Nosso para poder ir dormir. Imagine fazer uma reflexão dessa tão profunda. A gente muitas vezes não se lembra nem o que almoçou, né? Aí ele segue: aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Porque nesse momento a pessoa se coloca verdadeiramente interessada na melhora, então o auxílio vem, né? Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Ele está dizendo várias coisas importantes aqui. A primeira, que a gente tem que verdadeiramente se fazer essa pergunta: o que eu tenho feito e com qual objetivo? Então, às vezes, a gente tem alguma atitude que a conclusão daquela atitude não é a que a gente esperava, mas o importante é a gente ter o objetivo, a intenção de quando eu tive aquela atitude. Ela pode não ter saído da forma que eu queria, a outra pessoa pode entender de uma forma diferente, mas qual foi a minha intenção? A minha intenção verdadeira ao agir daquela forma. E a segunda coisa, que é um modo de bem viver, né, talvez não só de se autoconhecer, que é: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos? Ou seja, na hora que eu desencarnar,
Será que se eu desencarnar amanhã, eu vou estar satisfeita com a vida que eu levei até aqui? Porque muitas vezes a gente vai deixando para amanhã as melhoras, os problemas, as coisas que a gente poderia resolver hoje, vai deixando para amanhã e vai deixando de amanhã a gente desencarna e ficou essas pendências. Então nós temos que viver como se realmente fôssemos morrer amanhã. A reflexão sobre a morte, ela precisa estar no nosso dia a dia. Nós somos muito materializados sim, é muito difícil fazer essa reflexão, mas a gente tem que tê-la em mente, porque a gente tem que estar preparado para que isso aconteça amanhã. E a gente tem que ter vivido, a gente tem que ter uma bagagem que a gente não se arrependa para poder levar para a espiritualidade, né? E aí ele segue: examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos, porque muitas vezes obramos contra nós mesmos, né? As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, se a gente tiver agido, né, com bom proceder, ou a indicação de um mal que precise ser curado, ou seja, onde a gente precisa trabalhar para se melhorar. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis: como há de alguém julgar-se a si mesmo? Porque a gente pode usar conosco panos quentes e tentar justificar as nossas atitudes e não vamos nos julgar de uma forma adequada, digamos assim, né? E aí ele segue: não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Ele vem mais uma vez com a receita prática de como verdadeiramente se conhecer. Ele diz: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. Se aquilo que eu estou fazendo fosse outra pessoa que estivesse fazendo, aquilo ia estar legal ou não? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. Verdadeiramente se fazer e verdadeiramente responder. É isso daí que a gente precisa. E aí ele segue explicando: se a censurais noutrem, não a podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Ou seja, nós vamos nos julgar porque é um exame de consciência que vamos fazer. Aonde está inscrita a lei de Deus? Na nossa consciência. E Deus não tem dois pesos e duas medidas. Se o que eu estou fazendo, se fosse outra pessoa fazendo, eu acho errado, eu fazendo está errado do mesmo jeito. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Porque o amigo, ele nos ama. E o amigo vai colocar sim, assim como nós colocaríamos em nós mesmos. Os amigos vão colocar panos quentes nas nossas atitudes, vão achar boas intenções, vão tentar justificar. E o inimigo não faz isso, um adversário não faz isso. Então precisamos encarar os nossos adversários como uma escalada de ascensão. Eles nos ajudam nessa ascensão, porque eles não vão de forma alguma nos passar panos quentes, eles não vão passar a mão na nossa cabeça. Pelo contrário, eles vão apontar onde estão os nossos erros e onde temos que trabalhar. Então, temos que dar o devido valor aos adversários, né? Eles são um meio de evolução. E aí ele segue: perscrute, conseguintemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do jardim arranca as ervas daninhas. Desejo sério de melhorar-se. Isso é importante, é um desejo sério, não é uma brincadeira. A reforma íntima é um trabalho sério, difícil, que crescer dói. Então a gente tem que estar imbuído desse desejo sério, dessa vontade. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: é muito difícil a gente se mudar? E aí os Espíritos dizem que não, basta na maioria das vezes uma pequena vontade que a gente não tem. A gente fica satisfeito onde estamos e a gente tem que mudar esse caminho, né? Aí Santo Agostinho ainda segue: faça o balanço do seu dia moral
como o comerciante o faz de suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a primeira operação será mais proveitosa do que a segunda. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Ou no outro dia, né? Porque dormir é uma mini-morte, digamos assim, então no outro dia. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Se pergunte, se questione o porquê daquelas ações, por que você faz o que você faz, da forma como você faz. Isso é importante. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna, porque muitas vezes justificamos não fazer esse exame de consciência porque estamos cansados, tivemos um dia trabalhoso, em que ficamos trabalhando até tarde e aquele trabalho material nos consumiu e não dedicamos poucos minutos para fazer essa reflexão, que na eternidade iam trazer um ganho muito maior do que aquelas muitas horas trabalhadas na materialidade, né? Então isso é importante. E aí ele faz ainda mais uma metáfora, digamos assim, não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice. Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? A gente não trabalha muito pensando numa aposentadoria tranquila, numa velhice confortável, né? Isso que ele está perguntando, essa reflexão que ele está fazendo. Ora, que é esse descanso de alguns dias, turvado sempre pelas enfermidades do corpo, porque, enfim, seremos velhos, né, e teremos enfermidades, em comparação com o que espera o homem de bem. O que são esse repouso material, se a gente comparar com o repouso da eternidade, não da eternidade, mas no repouso da espiritualidade, da consciência tranquila, não? E aí ele diz, não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. A gente escuta isso com muita frequência, né? Aí ele segue, ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. A gente tem que estar tão certo desse futuro, que essa vida continua e que ainda vamos ver em outras vidas aqui e que as dificuldades e os problemas que passamos nesse momento são uma vírgula numa eternidade aí que a gente não sabe a que nível, se estamos mais próximos do nosso, provavelmente, né? Estamos mais próximos do início, muito mais próximos do início dessa linha do que do fim. Então, esse exame de autoconsciência que pode nos trazer tanto ganho, por que não fazê-lo? É isso o convite que ele nos faz. E aí, por isso que ele diz, por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. E aqui se encerra a mensagem de Santo Agostinho, com tantos ensinamentos. Eu pontuei pouquíssimas coisas, tem muito mais coisas aqui nessa comunicação, que a gente precisa se debruçar e estudar para verdadeiramente entender o que é esse conhecimento de si mesmo. Mas aqui ele já traz algumas regras práticas que a gente pode colocar hoje já em atividade no nosso dia, para que a gente possa amanhã acordar se conhecendo um pouco mais do que a gente vai deitar hoje, né? Está em nossas mãos esse conhecimento para a melhora possa vir a nós. Era isso que eu tinha para trazer nesse vídeo. Nós nos encontramos em outro vídeo aqui no canal ou em outro post, enfim, estou à disposição para o que vocês precisarem. Até a próxima!